Pessoal, então, aqui nós temos então a questão 3, né, da aula de escala que eu passei. Então vamos estar resolvendo esse exercício aqui, explicando como que faz, para vocês poderem então estar fazendo eles aí em casa, refazendo um exemplo aqui, e depois respondendo questionários que eu estarei passando relacionando questões relacionadas à escala, tá? Então, o mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B, né? Então, dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é 30 km, 45 km, 35 km, 90 km ou 150 km. Né? Então, temos aqui a resposta, né? Mas como que chegou a esse valor, né? Então, o objetivo nosso hoje é explicar, né? Como que chegamos a este valor aqui, então, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa nós temos que lembrar que a fórmula na escala, né? Tem uma formulazinha, certo? Qual é a forma de escala, né? Então, vamos pegar aqui a canetinha. Então, a forma de escala é escala, né? Essa aqui, a abreviação de escala é desenho. Tem que lembrar disso, tá? Sobre real, tá bom? Então, vocês colocam essa informação aí na mente de vocês, tá? Então, se ele deu a escala, ele está dizendo que a escala é 1 para 300 mil. Então, igual desenho. Ele disse então que é uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Então, onde? Uma distância no mapa. Então, isso que é 15 centímetros que é desenho. Então, você coloca então 15 centímetros. Não esqueça da unidade, tá? Aí ele quer saber, ó, dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, aqui ele quer saber o que? A distância entre esses dois pontos. Ele quer saber a distância real, tá? Da escala, então você vai multiplicar então cruzado, né? Real vezes 1, então real é igual a 15 centímetros vezes, né? 300 mil, né? Isso vai ser igual a quanto? Né? Então real é igual a quanto? 15 vezes 300 mil. Isso vai dar... Calculando aí, né? Então, os 15 vezes 300, né? 300 mil vai dar 4 milhões e 500 mil. 4 milhões e 500 mil centímetros, tá? O que é 15 centímetros? Então, passando isso aqui para metro, 1, 2, 3, vai dar 45 mil, então, vai dar 45, passando isso aqui para metro, né? Resposta a medida da distância real, né? Vai dar 45 mil, ok? 45 mil metros, tá? Então aqui é só multiplicar, né? Só multiplicar isso aqui por... só dividir isso por 100, né? Dividir por 100, que você passa para metros, tá? Então, você vai dividir isso aqui por 100 e passa para metros, beleza? Que vai dar então, você vai aqui, vai cortar esse zero com esse zero com esse zero, né? E vai dar então 1, 2, 3, 45 mil metros. Ou em 1 quilômetro tem o quê? Mil metros. Então em 45 mil metros temos 45 quilômetros. Então, que é a nossa resposta, né? 45 quilômetros. Então a nossa resposta é a letra B de bom. Beleza? Beleza, pessoal? Então, voltando aqui na questão 5 e 6, que são as de conta, de cálculo, né? Nós temos aqui, nós temos a questão número 5, o terreno está representado em escala num desenho. Se o terreno tem 12 metros, então ele tem aqui 12 metros, né? Deixa eu marcar aqui.
tem 12 metros, né? Interpretado no desenho por 24 centímetros. Né? Então, ele está dizendo que a medida de 12 metros no terreno está no desenho por 24. Qual é a escala usada no desenho? Então, nós temos que lembrar, né, que escala é o que, né? Desenho sobre real, certo? Substituindo aqui, então, ele quer saber a escala, né? Então, nós temos aqui, então, que escala vai ser o que? Desenho, 24 centímetros, então em cima, né? E real, 12 metros embaixo, beleza? Então, vou passar aqui, ó, os 12 metros para centímetros. Então, aqui eu vou multiplicar, então, por 100, né? Passar para centímetros, né? Então, e 1 metro, né, tem 100 centímetros, né? Então, vou multiplicar por 100, porque aqui são 12, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, né? Então, aqui vai ficar 24 centímetros, né? E aqui vai ficar 1.200, né? 1.200 centímetros, certo? Beleza? Agora, centímetro dividindo dá 1, aí fica agora 24 por 1.200, né? Então, para achar a escala, para ficar em fração, né? É só pegar então os 1.200 e dividir por 24, certo? Quanto que dá então 1.200 dividido por 24? Dá 50. Então a nossa escala, aqui 20, por que aqui é 1? Porque 24 dividido por 24 dá 1. Aí 1.200 dividido por 24, que divide em cima, divide embaixo. 50. Então a nossa escala é 1 para 50, beleza? Ou o que? O resultado de divisão, né? 1 dividido por 50. Dividido por 50 é zero. Vou colocar aqui em cima, tá? Vou colocar aqui em cima, tá? 0,02, tá? Então, a nossa escala é 0,02 ou 1 para 50, beleza? Qualquer uma das duas formas escritas está correta. Sabendo que a escala usada na planta baixa é 1 para 50, então está dizendo então que a escala é 1 para 50, certo? Tá? Medindo no desenho a largura de uma sala, encontramos 3,4 centímetros. Então, a largura de uma sala medida no desenho, 3,4 centímetros, então isso aqui é o desenho. Qual a dimensão real da sala? Então, você tem que... Então, tem desenho sobre real, né? É 1 para 50, certo? Então, substituindo 3,4 centímetros aqui, em desenho, né? 3,4 centímetros sobre real é igual a 1 para 50. Multiplicando cruzado, um real então vai ser igual a quanto? Um real é o que eu quero, né? Qual a dimensão real? Então, a dimensão real está aqui. Então, real é R vezes 1R, 50, então é 3,4 vezes 50. Então, R vai dar igual a quanto? Então, você tem aqui, então, ó, 3,4 vezes 50. Vai dar 170, né? Então, real, 170 centímetros. Ou, né? Isso em metro vai dar 1,7, que aí é só dividir por 100, né? Que dentro de 1 metro tem 100 centímetros. Então, é só dividir por 100, que eu vou achar, então, a resposta então, para esses exercícios aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aí vamos ter os exercícios aí para vocês poderem fazer sobre escalas futuramente, tá bom? Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, então bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui gravando, né? Com a sequência das nossas aulas de construções rurais, né? Pessoal, então a representação de um projeto de construção rural, nós vamos usar aí o livro do Gildian Montenegro, né? Desenho arquitetônico, né? Para nos orientar como que a gente possa estar trabalhando, né? Representação de construções rurais, então, por meio de seus projetos, beleza? A primeira representação aí que nós vamos estar trabalhando vai ser a planta de cobertura,
que é uma vista superior. Então, analisando aí as projeções ortogonais, vimos que temos lá as três vistas, né, ortogonais, que é a vista superior é uma delas, né? Voltando lá, esse entendimento, temos a vista frontal e vista lateral esquerda, foi o que nós fizemos aí durante as nossas aulas aí anteriores, tá? Então, a planta de cobertura é um tipo de vista superior projetada sobre o plano horizontal, mostrando os elementos visíveis do telhado da edificação. Geralmente é desenhada na escala de 1 para 100 ou 1 para 200, para maior detalhamento. Utiliza a escala de 1 para 50, tá? Então, quanto maior o denominador, menor é o desenho. Então, se usar uma escala de 1 para 50, o desenho vai ficar maior do que uma escala de 1 para 100 ou de 1 para 200. Como a cobertura ultrapassa o limite das paredes, essas podem ficar ocultas na vista superior, tá? Então, esse terceiro tópico aqui está relacionando ao limite das paredes, né? Que no caso utilizaríamos aí linhas tracejadas, né? Como a representação de linhas ocultas, beleza? Nessas situações, o contorno das paredes ocultas é representado então com linhas tracejadas curtas e finas conforme norma técnica. Beleza? Então está aí um exemplo, né, mostrando para vocês. Então nós temos aqui o alinhamento do telhado, né, no caso dessa construção, né, essas linhas contínuas. E nós temos aqui esse tracejado, né, no caso seria então o contorno externo da parede, tá bom? Temos essas setas que indicam o sentido da descida, né, da água. Né? Então, temos aqui então um desenho que foi feito da planta de uma cobertura, então, na escala de 1 para 100. A planta de locação é uma outra projeção também no plano horizontal, vista superior, olhando de cima. Tá? Então, representa a posição da construção no terreno e elementos ao redor, como muros e portões, árvores existentes ou a plantar. Calçadas ou passeios, ponto de referências, construções vizinhas, quando necessário. Então, plano de locação, no caso, pessoal, então, a área, é o desenho da área de todo o terreno, onde a qual será construído essa construção. Então, todas as informações necessárias referente à obra e o terreno devem ser colocadas nesse desenho, tá bom? Então, nós temos aí, então, que estamos adicionando, então, todas as informações referentes à alocação do projeto, beleza? Então, pessoal, qual que é a função da planificação? É essa. Então, serve como base para marcação da obra do terreno, tá? Define com precisão a posição da construção antes do início da obra, utiliza as mesmas escalas da planta de cobertura, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 50. Afastamento, essa escala vai depender também do tamanho do terreno, né? No caso, se você estiver relacionando isso a um terreno pequeno, então essas escalas se aplicam, tá? Mas quando se fala de um terreno grande, uma fazenda, né, uma propriedade rural, que tenha, dependendo do tamanho dessa propriedade rural, você vai ter que diminuir essa escala para abranger toda a propriedade rural, se esse for o caso, para você alocar as instalações dessa propriedade. Afastamento e precisão, então para você alocar uma construção, você precisa então de duas informações. Vamos olhar o plano cartesiano, você precisaria então do coordenada x, distância em relação horizontal, e y, a distância vertical, olhando de cima para baixo, para você alocar uma construção de um terreno qualquer. Não se mede até a extremidade da cobertura, né? Então, pois as paredes são construídas antes do telhado, que está dizendo que quando você for fazer a locação, você demarcar essa distância, né, horizontal e vertical, você vai ter que pegar aí a partir das paredes e não do telhado, né? Está dizendo aqui que as paredes são construídas antes do telhado. Então, essa é a lógica. Pequenas variações da cobertura são aceitáveis, mas não nas paredes. Beleza? Então, plano de locação e de coberta. Então, temos aqui um exemplo, né? Então, aqui pegando em um terreno, né, retangular. Então, aqui tem uma planta a ser plantada, ou então a planta que está plantada, será plantada, ou está já existente.
Tem as dimensões aqui do terreno, então, tem as informações aqui externas, né? Então, calçadas, né? Aqui nós temos as coordenadas que eu falei para você, ó, no X, horizontal, distância, né? E na distância da vertical Y. Então aí é o suficiente para você locar essa construção nesse específico, esse terreno, tá? Outra projeção no plano horizontal é a planta baixa. Né? A planta baixa representa a construção a partir de um corte horizontal, né, de imaginário feito a 1,5 metro acima do piso. Então aqui nós estamos falando então de um corte, né, a 1,5 metros acima do piso, né, horizontal. E essa projeção será também no plano horizontal, então a vista superior. Então, depois que você faz esse corte, você vai mostrar as paredes, portas, janelas e outros elementos estruturais. A parte de cima do plano de corte é desconsiderada, como se você estivesse olhando de cima para baixo. É escalas utilizadas, a escala mais comum para 50, pode ser utilizado também 1 para 100, em projetos com menos paredes e grandes ambientes. Então, construções rurais que têm grandes ambientes e que têm poucas paredes, você pode usar uma escala de 1 para 100. Detalhamentos podem ser feitos em 1 para 20, 1 para 25, especialmente para ambientes repetidos, né? Paredes com maior complexidade, né? Então, onde se quer fazer um detalhamento da construtiva, você usa escala maior, ou seja, você aumenta o desenho para representar os detalhes. Planta falada, estamos aí, são plantas que utilizadas quando a planta é pequena, para incluir todos os detalhes. Né? Então, você utiliza essa planta, que é um tipo de planta baixa também, onde você vai colocar, vai especificar, né? Então, é utilizada quando a planta é pequena para incluir todos os detalhes. A planta falada especifica, né, os materiais de piso, paredes, de forro, né, cores, textura, acabamentos. Foi mais completo e claro para a execução. Aqui estou te mostrando para vocês aqui como que realiza-se então o corte, né, para você poder representar a planta baixa. Então você corta a construção a uma altura de 1,5 m, né, por meio desse plano de corte, você depois remove essa parte superior e você então olha de cima para baixo. Então você verá então as divisões, as portas cortadas, né, janelas cortadas, né. Aqui é o desenho, né, no plano horizontal, de forma ortogonal. Então você teria algo parecido com isso aqui após a conclusão, então, da planta baixa, né? Toda situação, pessoal, apresenta uma visão ampla do local do projeto, né, indicando forma e dimensões do terreno, lotes e quadras vizinhas, ruas e vias de acesso. Então, outra planta no nome planta, né, indica, né, tá plano horizontal, tá bom, pessoal? Vamos ver se não tem planta, né? Então, a planta de situação é uma planta, então, que vai usar uma escala menor ainda que a planta de locação, vai indicar todas as informações relacionadas aí ao terreno, né? A planta de locação, informações relacionadas à locação da construção no terreno, a situação, informações do terreno. Então, por isso que aparece aqui, ó, lotes e quadras vizinhas, no caso de cidades, né? Mas no meio rural apareceria então as fazendas, né? A que fazem divisa, né? Com as propriedades rurais, que é qual é objeto de projeto, tá? Apareceria então indicativos aí de endereço também, né, de localidade, né? Informando onde que seria esse terreno, né? Então seria a rua, né, de acesso, né? Então no caso da propriedade rural teria então rodovias, né? Que trariam acesso a essa propriedade, né? A escala utilizada, então você vê que são escalas menores, né? Para de áreas maiores, tá? Dependendo aí, então, quanto maior então a área você irá situar, então maior e menor será essa escala. Finalidade: fornecer uma visão geral de localização da construção no contexto urbano ou rural, facilita o entendimento e a integração do projeto com o entorno. Então, temos o exemplo da plano de situação, na escala de 1 para 1000. Tá? Então, temos aqui uma orientação, dizendo para que lado que é a região norte. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo, né, do caso de uma situação urbana. Então, nós temos aqui o local, que é o terreno, né? E que está situado aqui nessa quadra, do lado aqui do lote 4, do lado do lote 2,
de fundo aqui faz o lote 7 e o lote 8, né? As informações que situam, né? Dizendo o nome da rua aqui de frente, a rua que passa do lado aqui direito, do lado esquerdo, né? Que tem de frente aqui para o terreno, né? Então são as informações que situam a construção. Então, saindo ali das representações de plano, né? Vamos agora para as representações, então, verticais, né? No caso seria então no plano vertical. Então estamos no plano horizontal, saímos agora para um plano horizontal. Saímos então, agora vamos para o plano vertical. Então os cortes, que são projeções de arquitetura, né? As plantas, na maioria dos casos, por que justifica-se fazer cortes, né? As plantas, no caso as plantas baixas que nós vimos atrás, na maioria dos casos não são suficientes para mostrar as divisões internas da edificação. Então, olhando às vezes só de cima, não é suficiente para você mostrar todos os detalhes construtivos. Então, para representar os espaços internos com clareza, utiliza-se os cortes verticais. Então, faz esses desenhos então, no plano vertical para mostrar também características relacionadas à altura da construção. São realizados por meio de planos verticais imaginários que fatiam a edificação. Esses planos imaginários você define eles na planta, tá? As partes costadas devem ser destacadas com linhas largas. Então essa indicação aqui, né, referente à seção onde que o plano de corte passa será detalhado com linhas largas. Escalas recomendadas 1 para 5 para 50, conforme o nível de detalhamento necessário. Tá? Geralmente eu uso a mesma escala usada aí nas plantas, tá? A não ser que você queira detalhar somente uma parte construtiva relacionada à construção, ao projeto. Aqui estamos mostrando para vocês, especificando como que é feito, né? Então nós temos aqui o plano vertical cortando a construção, tá? E você então tem, a partir desse plano vertical, você divide a construção, né? Onde ele passa, ele vai cortar a construção. Então o plano dividiu a construção e você então tem o corte aqui, o corte AB será esse lado de cá, beleza? E aqui na planta tem a designação do plano, né? Onde o corte passa, designa-se então o nome do plano, beleza? Aqui mostrando como que se constrói, né, o corte a partir da planta baixa. Então, a partir da planta baixa, eu puxo as informações referentes, né? No caso aqui, como eu cortei a casa nesse sentido, né? Então eu tenho as informações da largura dessa construção, beleza? A escolha das posições para as cortes depende de diversos fatores, devendo mostrar a altura das paredes, janela, altura do forro, pé direito, dedicação do telhado e outros detalhes. As repartições costumam fazer exigências sobre a realização dos cortes. Tá? Então, algumas repartições exigem que esses cortes passem em escadas, mostrando degraus, banheiros, etc., no caso das construções urbanas. A questão dos cortes será por meio de letras consecutivas, exemplos AB, diferenças de cortes e seções. Isso aqui, essas exigências que eram muito quando os desenhos eram feitos manuais, né? Mas hoje também, se mesmo usando o aplicativo de desenho, hoje em dia, né? Você tem essas exigências também, que esses cortes são muito importantes, que sejam feitos, né? De escadas, de banheiros, etc. Para mostrar todas as características relacionadas à altura, né? Desses ambientes, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês a diferença entre corte e seção. Então, quando você tem uma seção, você então tem exatamente o desenho da onde que o plano passa, no caso aqui. Você então, o resultado desse corte, a seção dele é isso aqui. Agora, quando você desenha um corte, você vai desenhar além do que está na seção. Então, por isso que aparece assim essas linhas aqui, ó, porque é o que está além. Mesma coisa aqui embaixo, né? Então, aqui é um exemplo de seção, e aqui é o que está além da seção, é o nome de corte. Tá? Só para diferenciar. Linguagem técnica da construção é fundamental familiarizar-se com os termos técnicos utilizados na área. Isso facilita a comunicação eficiente com os profissionais da área, né? Conhecer essas linguagens garante melhor interpretação de projetos e documentos técnicos. Termos técnicos essenciais, a seguir alguns dos principais termos que você deve conhecer, como o nome de planta baixa, corte, fachada, eixo, pé direito, entre outros. Né? Então aqui nós temos a figura, que nós temos aqui um corte, e nesse corte nós temos aqui, por exemplo, cumieira, né? Aqui cumieira é essa parte mais alta aqui da cobertura. A água é a porção plana, inclinada de uma cobertura. O beiral é a parte saliente, né, de um telhado, essa parte aqui. O embasamento
é a altura do piso em relação ao nível do terreno, que geralmente isso é mais alta, né? Uns 15 centímetros essa altura aqui, esse embasamento, o soco. O pé direito é a altura do piso ao forro, ou a parte mais baixa da cobertura, tá? Aqui no caso, o peitoril também, aqui, essa parte mais baixa da janela até o piso, está em torno de 1 metro. A verga, essa viga, né, que tem logo acima da janela. Tá? Nós temos outros termos aqui, nós temos a divisão de lote ou flanco. Tá? Então, quando você tem a divisa que chama flanco ou divisa, né, de lote. Temos o muro de fundo, temos aqui alinhamento, né, que chama testada ou frente, né, no caso do lote, no caso aqui terrenos urbanos. Temos aqui passeio ou calçada, temos recuo ou afastamento frontal, temos aqui afastamento lateral. Tá? Isso aqui é relacionado à alocação. Os cortes, né? Em alguns casos será conveniente utilizar cortes quebrados, aqui mostrando como que você pode fazer tanto cortes, né, em linha reta, como você pode fazer também quebrado, né? Então você vem, você escolhe onde você vai cortar, né? Então às vezes você quer cortar uma parte, depois quer cortar em outra parte, aproveitando então o mesmo desenho, então você faz uma quebra de corte, representa, então aparece aqui não no corte essa quebra, né? Indicando que realizou-se uma quebra. Temos aqui também a fachada, conversão para os traços nas fachadas, as partes mais próximas do observador são ligadas com traço grosso, né? Reduz a espessura dos traços na medida em que eles estão mais distantes do primeiro plano. O que é a fachada? A fachada a gente chama vista também no plano vertical, só que agora não pelo lado de dentro, como os cortes, né? Nós fazemos os cortes para ver pelo lado de dentro, a fachada é a vista pelo lado de fora. Tá? Então você pega como se visse, então, voltando lá às projeções ortogonais, como se olhar de fora também dos objetos, vista frontal, lateral esquerda, lateral direita, posterior. Então aqui também se aplica assim, né, as construções, só que o termo técnico agora é fachada. Tá? Então nós temos aqui essa construção, a planta baixa dela aqui, a planta, né? E nós temos aqui então as quatro vistas, né? Que são chamadas também de fachadas, né? Então nós temos aqui a fachada principal, que é aqui na frente, né? Essa frontal, seria frontal. Nós temos aqui a fachada lateral direita, fachada lateral esquerda, temos aqui a fachada posterior. Tá? Aqui também está mostrando fachada M, aqui fachada M, né? Outro assunto interessante que cabe-se a esse assunto é os símbolos gráficos, né? Então, pode ser feito em escalas reduzidas do desenho, deve ser representado por símbolos gráficos, né? Os objetos, de modo geral, né, são todos, né, todo desenho feito então por símbolos. Exemplo, um lavatório desenhado em escala de que nesse caso seria uma figura esquemática para representar. Então, você não vai fazer um desenho lavatório exatamente como ele é, mas sim uma figura esquemática. Isso aplica-se a portas, janelas, bacias sanitárias, telhado, balcões, etc. Importante conhecer as medidas reais dos objetos, justamente para você poder fazer esses desenhos esquemáticos deles. Então, os símbolos aqui relacionados à parede, nesse caso de 1 para 100, pode desenhar com dois traços paralelos, né, de 0,4 ou 0,3 milímetros. Aqui tem como configurar lá no aplicativo, né, a espessura das linhas. De 5 e de 0,15, né, de espessura, escalam para 50 na parede aqui. Esse aqui não é usado, né, então as mais usadas são essas aqui, né, apenas de 0,8 e 0,6. Em geral usa-se parede alta com traço grosso, parede de meia altura com traço médio, isso é metade da espessura do traço grosso. No caso de parede com altura, né, que não chega até o teto, né. Temos aqui o símbolo de portas, né, internas, como com dois ambiente de piso, de mesmo nível, ou seja, mesma cota. Portas externas, como que ambiente em que o piso tem diferentes níveis. Portas em geral, pisos externos ou mais baixos. Né. Portas sanitárias também é excelente as portas externas, né, com espessura do traço de escala 1 por 50, deve ser 0,8, né, médio, né, 0,25 ou 0,3, fino 0,1 ou 0,2.
Então nós temos aqui a espessura de traços, né? Nós temos aqui a representação da porta, né? Então nós temos aqui, então, essa é uma porta interna, que comunica um lado interno, então não tem diferença de nível. Essa aqui já é uma porta que comunica ambiente interno com externo. Então essa diferença de nível aqui. É a mesma coisa do banheiro também, que geralmente o banheiro tem um nível diferente do restante da casa, né? Tem diferentes aqui representações, de símbolos, né? Vocês podem estar acompanhando aí. Então nós temos porta de correr, né? Diferentes símbolos, né? Representação, porta basculante, temos de enrolar, fotográfica e a pivotante, tá? Temos representação de janela também, tá? Então janela basicamente o que você vai colocar de informação relacionada a ela, você vai colocar primeiro a largura, depois você vai colocar a altura da janela e depois vai colocar o peitoril aqui embaixo, tá? Informações na hora de cotar, as informações de medidas que você precisa colocar, estão aqui embaixo, né? Referente à janela e o símbolo de janela em planta, né? Tá aqui. Tá? Temos aqui também. Aqui é o caso de uma janela, no caso que ela é uma janela alta, né? Ou seja, está acima do plano, então a representação dela seria tracejada dessa forma, porque está acima, tá? E tem outras aqui, janelas pivotantes, corrediças, né? E outras formas diferentes de representar simbolicamente tipo diferente de janela. Pensando, temos o lavatório, né? Então aqui, com as suas medidas em plantas, em corte, né? São figura esquemática. Importante saber momentos essas medidas aqui, 45 por 65, nessa distância, né? Essa aqui de 29 a 35, a altura de 77 a 82. É importante saber essas medidas para vocês fazer também as esquemáticas. Da bacias também a mesma coisa, ó. 47 a 50, 35 a 45, a altura 37 a 39. Essa aqui é uma área usada para uso, né, desses componentes. No caso do banheiro também, temos ele em planta, né, e ele aqui em corte, né, mostrando, né, a diferença de nível, né, para essas áreas. Temos aqui outros desenhos, né, de cadeira, mesa. É importante saber também essas medidas para você colocar esses objetos, né, dentro das construções, tá? Temos aqui televisores, camas, guarda-roupas, né, as medidas, tá joia? Que vocês podem estar utilizando, tá bom? Cozinha também, né, para a cozinha, né, um balcão, um desenho aqui, né, da balcão com pia, né, temos aqui dimensões de fogão, de bojão, tá, para você poder colocar dentro dos espaços, né. Isso se aplica meio rural também, então você vai saber o tamanho dos objetos que ocuparão as construções, com isso você estará dimensionando, né, de acordo para atender às necessidades, beleza? Temos aqui a área de serviço, né, tamanho aqui, dimensões de tanque, de máquina de lavar, né, de bancadas usadas aí, né, para passar roupa e tal, para serviço, etc. Tá? Elementos construtivos, então, com bogó, as dimensões dele, tá? Então, aqui para veículos também, né, dimensões para dimensionamento de garagens, né, motocicletas, bicicletas, automóveis, né, e que vem falar para vocês, no caso, eu vou fazer galpões para armazenamento de máquinas, é importante saber as dimensões das máquinas a qual serão armazenadas nessas instalações. Tá? No caso de caminhões, aqui o comprimento de caminhões, a largura, a altura, né, que vai estar influenciando aqui a mesma coisa para os ônibus também. Beleza, pessoal? Tende para uma linguagem universal, estou ver aqui, né? Por isso, um desenho técnico recorre a símbolos. Símbolos gráficos devem ser únicos, diferentes de qualquer outro, características próprias, simples de ser desenhado, semelhantes às coisas representadas, racionais, lógicos, usados que a aceitação geral, um sinal orientar trabalhos posteriores no projeto complementar, orçamento, montagem ou construção, tudo isso deve ser levado em consideração. Escolher uma noção, atuação comercial pessoal com endosso da norma técnica. Beleza, turma? Então, nós temos aqui algumas conversões e alternativas, né? Portas, né? Um desenho de portas, né? Aqui as formas, né? Janelas, tá? Volta de piso, né? Então, como que eu represento a diferença em altura de piso? Então, aqui a altura em relação à referência 12, tá? Então, aqui no osso, né? Ou seja, sem acabamento, aqui acabada, né? A altura do nível, né? Beleza? Então, convenções aplicadas alternativas,
paredes altas e paredes baixas, né? Diferentes aqui. Beiral, né? No caso do telhado, né? Planta de cobertura, né? Os desenhos aqui, os tipos, né? Você pode estar usando limite de figuras, né? Limites, né? Que é o tipo de linhas, né? Indicando lá na, eu falei para vocês lá no tipo de linhas atrás, na norma NBR 8403, tá? Então, indicação aqui do norte, né? A orientação, tá? Escadas, tá? Habilitação de escadas. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês? Pois estamos aqui à disposição. Até mais. Tchau, tchau.